Gente, o outro tópico que obviamente é muito importante e se entrelaça com todos esses é a esquiva experiencial. Que assim, depois que quando a gente começou a estudar, né, Felipe, Bia, a gente não tinha muito esse conceito, né? A gente falava muito da esquiva de eventos externos. Obviamente a gente falava de evento privado, mas hoje a gente discute se a pessoa não fica mais sob o controle do evento externo ou do evento privado. Então, por um viés da ACT, um dos problemas que ajudam muito a inflexibilidade é a pessoa nem esperar as coisas acontecerem e já começar a fazer a esquiva experiencial, já começar a ter indícios da emoção que ela teve no passado e uma coisa que poderia acontecer agora. Ou seja, qualquer indício, qualquer coisa que me remeta àquilo que eu posso ter passado de forma desagradável, eu vou querendo evitar. Então, eu vou me distanciando de emoções que podem também me desenvolver. Esse é o problema da esquiva experiencial. Eu vou ficando intolerante a emoções com intensidade. No caso, intensidades desagradáveis que me fazem sofrer. Mas, ao mesmo tempo que eu evito sofrer, eu evito me desenvolver, porque uma propriedade do comportamento novo e do desenvolvimento do repertório não deixa de ser um ponto de ansiedade, porque sempre tem uma novidade quando eu vou desenvolver um repertório comportamental novo. Então, a variabilidade depende de um grau de imprevisibilidade, onde eu vou precisar me expor sem ter o controle absoluto sobre aquilo. Então, sempre vai vir, isso eu estou falando da molécula da análise do novo, tá, gente? Então, assim, sempre vai vir a novidade, o repertório novo sempre vai vir de uma maneira um pouco ansiosa. E alguns mais otimistas vão ter um sentimento de expectativa, mas alguma coisa nova sempre vai vir com alguma coisa desagradável. Então, se eu evito e sempre fico na minha zona de conforto, provavelmente eu estou abrindo mão de coisas que vão trazer para mim condições favoráveis para que eu aprenda coisas novas. Renan, e ontem eu estava fazendo uma orientação de pais e eu acho bem importante a gente trazer essa história, porque olha só, a esquiva experiencial, né, é lógico que a gente está falando em termos de indivíduo, mas como que isso também é importante quando a gente está formando indivíduos, né? Quando a gente é pai e a gente precisa formar os nossos filhos, assim. Ontem eu estava conversando com uma família que me falava justamente sobre a dificuldade deles de expor momentos difíceis da vida, ou então ansiedades, ou então alguém vai fazer uma cirurgia na família, eu estou ansioso, mas eu não posso passar isso para os meus filhos, né? E o que gera isso em termos do modelo para a criança, né? A criança fica sem parâmetro do que é aceitável em termos emocionais naquele contexto. Então, assim, vamos ter uma cirurgia na família. Estamos no momento de crise financeira e nada muda, né? Eu não vejo, não consigo observar meus pais preocupados, meus pais não descrevem preocupação diante de mim, não descrevem ansiedade, e aí eu, criança, começo também a ter muita dificuldade em descrição de contexto, em descrição do que é esperado de mim, né, em termos emocionais em cada contexto. Isso é muito importante, a esquiva experiencial, como algo para o indivíduo, mas também como algo de modelo para os meus filhos. E é interessante porque quando existe a esquiva, um subterfúgio para manter a esquiva é o tato distorcido. Então, provavelmente, se você tem a esquiva, ou você subtrai, igual a Bia falou, não descreve, então falta descrição. Então, se falta descrição, a montagem do self fica prejudicada, porque eu não sei o que eu sinto. Ou eu tenho a substituição pelo tato distorcido, que é a mentira. Eu distorço, papai não tá triste, não é a cirurgia, né? É porque papai tá com dor de cabeça. Daqui a pouco tá o sintoma de dor de cabeça dentro de casa, é dor de cabeça o dia inteiro, porque a cirurgia tá para 2 meses e tudo que ele sente é dor de cabeça. Então, o subterfúgio pode virar um tato distorcido que vai camuflando o que a pessoa sente. Não dando modelo aí, pegando outro ponto de regulação emocional, né, Bia? Que quando eu consigo relatar o que eu sinto, naturalmente eu me sinto mais associado com a minha emoção e não desassociado, porque igual a Bia fala, a gente discute os casos, assim, tem gente que está sofrendo, mas está rindo, está desassociado. Então, a pessoa fazer a esquiva é até uma coisa que, lendo o padrão antissocial também, eu vejo. Ninguém sobrevive com tato distorcido sozinho, ele tem que criar outros, entendeu? Para manter. Uma mentira não funciona sozinho. Então, eu vou tendo que criar subterfúgios para manter toda aquela estrutura.
Então, a esquiva experiencial, o problema dela aí, com os pacientes, a gente discutindo, é a partir de quando eu evito um ponto, eu vou ter que trabalhar muito para manter aquela evitação. Se eu não quero me expor a um jantar de família, se eu não falo exatamente o que aconteceu, eu vou ter que ir criando sucessivas explicações para evitar os próximos. Só que não para por aí, gente. O problema não para por aí. A pessoa não só vai ficando sensível ao evento que aconteceu, como vai se distanciando, igual eu falei, de qualquer sinal que me remeta àquele evento. Então, antes eu não queria ir no jantar da família. Agora eu começo a participar menos do grupo de WhatsApp. Depois eu não lembro dos convites. E aquilo vai se distanciando da minha vida. Então, eu vou rejeitando. A esquiva vai ficando mais sofisticada, entendeu, gente? E muitas vezes a pessoa já não se dá conta, porque passou muito tempo, tá? Aí, ao final, ela fala, não tenho interesse. E aí ela não vai ter história para fazer mais a manutenção daquilo, inclusive, que ela gostava. Pô, eu gostava da minha tia, mas meu primo era desagradável, mas ele vai perdendo a interação com a família. Fez sentido, gente? E aí, Renan, eu acho que isso já se conecta com a história da ruptura de valores, porque aí você já não sabe nem mais o que você gosta, o que você não gosta, ou então o que você gosta, você não faz por esquiva, enfim. Que é um dos problemas principais, que assim, que aí é o meu entendimento, é o item 6 da inflexibilidade psicológica, mas eu acho que é um dos centrais. Depois que a gente estudou, começou a estudar ACT, né, Bia, a gente vê que os valores, gente, não sei o que vocês acham, pra gente é tudo, é a bússola para, inclusive, trazer a pessoa em terapia, que é a força que vai dar para ela tomar a decisão de mudar alguma coisa. Então, e aí eu posso falar um pouquinho sobre essa história de valores? Tenho refletido um pouco que valores é uma coisa que poucos terapeutas se atentam na clínica. Eu sei que hoje a gente tem uma onda aí, as ondas comportamentais, cognitivo-comportamentais, elas vêm trazendo muito essa história de valores na ACT, na DBT, mas eu não sei ainda se a gente, como terapeuta, entendeu a importância disso para trazer para dentro da clínica, porque é algo muito central. A gente devia aprender isso lá no primeiro dia da faculdade, eu fico pensando assim, para quem é terapeuta clínico, sabe? Porque é tão importante essa história dos valores e a gente não pode ficar superficial nisso. Eu percebo que muitas vezes a gente negligencia isso dentro da clínica. Uma das dificuldades dentro da inflexibilidade é quando a pessoa tem poucos valores pouco claros ou evitativos. Ou seja, aquilo que ela não sabe formular. É mais um padrão de esquiva, ela sabe o que não quer, entendeu? Ela sabe onde ela não quer chegar, ela não tem um referencial criado por reforço positivo, entendeu? Lembrando que se eu escolho por evitação, anulando, eu não gosto disso, é muito comum, tá, gente? Não é errado, mas assim, se eu não gosto por causa... Eu tomei a decisão porque eu não gosto daquilo, me resta isso, lembrando que é uma escolha insegura, apesar de você ter reduzido os riscos ao máximo, mas não é aquela decisão segura, entendeu? Eu faço isso porque eu gosto. Então, escolher por eliminação não deixa de ser uma escolha mais insegura. Ok, gente? Então, assim, não ter valores ou valores evitativos atrapalha o processo de conduzir o paciente para uma mudança. Então, assim, pelo menos os meus pacientes até agora que estão em terapia, essa foi uma base que ajuda todo o resto. Os valores são mais sólidos, um ou outro que tem mais dificuldade, mas a ideia é formular eles para que ajude a pessoa a ter perspectiva e direção para o que mudar. Porque senão ela também não, ela vai ter dificuldade em saber para onde vai. Tá, mas aí eu vou puxar o tópico 4, pegar um nomezinho aqui direitinho, que fugiu agora, que eu achei muito interessante, que é a conceitualização da noção de self. O que é isso, gente? É como a pessoa se enxerga. Até mediante o que eu estava estudando, eu fiz até um videozinho. E é interessante depois pensar nas alternativas da psicologia, né? Por que a gente faz linha do tempo? Para uma pessoa inflexível, ela precisa da linha do tempo, que ela precisa atualizar o que ela fez. Ela precisa olhar. Se ela for mais inflexível, ela vai ter uma noção de self muito fixa, não vai atualizar o processo de acordo com o repertório que ela adquiriu. E aí eu estava discutindo com o Felipe usou uma explicação interessante até para falar com o paciente. É como se a visão dele tivesse parado no tempo, Felipe. O que você falou mesmo? Não estou lembrando, Renan. Não, a gente discutindo sobre as pessoas que têm uma autoimagem congelada. O que eu quero dizer com esse self paralisado? Ele não consegue enxergar que o que ele produziu faz ele se tornar uma pessoa diferente. Mas ele tem o operante diferente, ele tem habilidades diferentes. Só que ele se enxerga ainda como aquela pessoa que não evoluiu. E isso não precisa ser na mesma área, tá, gente?
que a pessoa que enfrenta, que precisa se expor, que mesmo com fusão cognitiva tem que se desenvolver. Imagina que uma pessoa tem muita dificuldade com a inflexibilidade. Tudo é muito difícil por N motivo, atenção inflexível, mas na carreira teve que se desenvolver. Você pega essa pessoa, você lê esses processos assim, você se sente inflexível na carreira? Menos. Você se sente, a sua conceitualização, o seu self, ele é paralisado? Não, eu acho que hoje eu me encontro na posição de chefia, eu acho que eu mereço esse lugar. Mas e para discutir algumas coisas com sua família ou com seu pai, por exemplo? Não, eu ainda me sinto aquele, por mais que ele saiba negociar, por mais que ele saiba dizer não, ele não atualizou a imagem em um processo da vida dele. Eu estou falando isso porque aconteceu. Eu falava assim, você se sente inflexível na conceitualização do self? Explicava o que era. E aí os pacientes dividiam, não, no trabalho eu acho que eu avancei, porque eu não pude fazer muita esquiva, eu tive que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, eu fiz fusão, mas eu tive que me desenvolver. Mas naquilo que ele mais evitou, ele não conseguiu atualizar a imagem, que é o que a gente fala da maturidade. Eu preciso, para amadurecer, eu preciso me expor. Por mais que eu me exponha em algumas coisas, se eu não me exponho a outras, eu me sinto preso. Aí alguns pacientes falando, eu ainda me sinto menino perto do meu pai. Por quê? Pai manda e obedece. E aí ali ele não tem uma visão atualizada de quem ele é, diferente de outros contextos. Por isso que a linha do tempo é interessante, gente. Eu fiquei pensando assim, por que a linha do tempo também ajuda, obviamente? Justamente para a pessoa criar uma descrição diferente sobre o que ela é. E aí você vai ajudando ela a montar essa nova visão dela, que é muito comum, como eu já falei, tem um paciente que tem um repertório, mas não se identifica em outro patamar. É igual ser promovido e falar, não posso, não dou conta. Mas, porra, você faz tudo, decompondo os comportamentos, você faz tudo, na hora de sintetizar num rótulo, ele ainda não formulou essa descrição. Só que, assim, que a gente está falando de procedimento, assim, criar estratégia didática para que o paciente atualize o autoconceito é muito importante também, assim, porque pensando até na definição de Skinner, né, de autoconhecimento como produto, em grande parte, da interação com o outro, eu vira e mexe, nas sessões eu falo o seguinte, tá, e eu gosto de fazer isso geralmente a cada 3 meses, assim, eu falo assim, o que você vê de alguma maneira, em alguma dimensão, você hoje faz com mais clareza, com mais assertividade, pensando de uma maneira diferente do que você fazia há 3 meses atrás. Ou então, por exemplo, quando você fala assim, o Felipe, o paciente, ele é forte no trabalho, ele é seguro, ele é isso, ele é aquilo, mas em casa ele ainda é muito inseguro. Fazer essa evocação da percepção, da autodescrição mesmo, assim. Fazer ele descrever a si mesmo, da maneira como ele é no trabalho, para que isso evoque a generalização para casa e, inclusive, sinalizar essa falta de generalização direta mesmo. Falar, cara, engraçado, você, apesar de tudo, conseguiu no trabalho se posicionar como um cara seguro, forte e tal, mas você não traz nenhuma dessas características para sua casa. O que ainda impede isso? O que impede você generalizar para esse outro contexto, sabe? E evocar isso de maneira sistemática é fundamental, porque senão, uma coisa que eu lembro que o Hélio falava assim, olha, o seu paciente ele vai mudar muito antes da comunidade que cerca ele perceber. Então, assim, imagina um paciente que ele era muito agressivo. Ele vai passar a ser mais assertivo, às vezes até em alguns momentos uma passividade funcional. Só que até que a comunidade perceba que ele não é mais o cara agressivo, demora muito, porque qualquer episódio que ele seja agressivo novamente, reafirma para a comunidade que ele participa que ele é o fulano agressivo, nervoso e tudo mais. Então, nessas horas, por exemplo, eu acho que cabe o terapeuta dizer, olha, como as pessoas vão demorar muito a perceber que você se tornou, você precisa ser didático com as pessoas para sinalizar o teu processo de mudança, para garantir que essa percepção não aconteça só com o tempo ou ao acaso, mas sim você precisa evocar que as pessoas percebam a sua mudança. Isso é muito interessante, cara, porque quanto mais o paciente começa a, didaticamente, treinar as pessoas ao redor a perceber que ele é uma pessoa diferente, em geral, esse paciente, em termos de autoconhecimento, se empossa mais rápido de que ele é uma nova pessoa. Porque, voltando à definição do Skinner, né, se o meu autoconhecimento é, em grande parte, determinado pelo contexto social que eu participo, mesmo que eu tenha mudado, se a comunidade verbal, o contexto social que eu participo, continua me vendo como eu era, isso vai deixar uma distorção da minha autopercepção. Porque assim, olha, eu estou achando que eu estou mudando, mas todo mundo está dizendo que não. E aí eu pondero, será que o paciente de fato não está mudando?
Ou será que ele tem mudado, porque parece que tem mudado na terapia, com os exemplos que ele traz, até na relação com o terapeuta, mas ele não, talvez ele não foi didático, ele não ensinou as pessoas que ele mudou. Dá publicidade à mudança, então é muito importante, igual o Felipe falou. Procurar uma comunidade ou um grupo que fortaleça a mudança, porque senão ele vai querer tirar leite de pedra. Imagina ele querendo mostrar a mudança para o mais crítico, pode gerar um efeito inverso. Então, por isso que essa proteção é importante, assim. Às vezes a gente vai ter que proteger o paciente, ele ainda não é capaz de perceber, ele não sabe o que está dizendo, enfim, a gente vai ter que fazer isso para proteger o paciente. Mas se não for possível demonstrar ali, é procurar um contexto onde ele vai ser mais aceito, porque também chega uma hora que é difícil, né, querer toda essa aprovação, machuca demais. Então, assim, essa atualização, ela é feita durante a terapia, porque o terapeuta é uma audiência diferente a esse contexto, que vai dando feedbacks diferentes dos comportamentos que ele está emitindo, até pelas mudanças do paciente. Então, por que eu acho isso muito interessante? Porque a gente faz isso o tempo inteiro, mas a gente tem que ensinar esse paciente como procedimento. Que aí a tática é tato mais puro, descrever o que ele fez, não o que ele acha que ele está fazendo. O que ele acha pode estar preso ao conceito de self, que ele está preso onde ele se sente muito insuficiente. Gente, o último tópico que a gente falou dos valores é o paciente, nesse movimento de inflexibilidade, ou ele estabelece uma relação de paralisia ou de impulsividade. Ou seja, ele toma decisões, ou deixa de tomá-las, abruptas, se ele for muito impulsivo, ou quase nenhuma, imaginando que nada vai mudar. Então, o paciente, quando você lê essa descrição, em alguns tópicos ele se sente nessa condição de não agir ou tomar decisões tão abruptas que vão parecer que ele não deu sinais para o contexto que ele fez. Um término repentino. Imagina o cara que não fazia nada, se sente julgado, de repente joga tudo para o alto. Então, um dos padrões de inflexibilidade é não entender essa graduação, ou é tudo ou é nada, isso fazendo com que ele tenha prejuízo. Então, um paciente que ficava muito congelado na vida e de repente tomou decisões abruptas, ou simplesmente deixou morrer por desistir de lutar por alguma coisa, ele também está enquadrado nesse processo de inflexibilidade. Então, o caminho é desenvolver o repertório, de diminuir fusão, diminuir esquiva experiencial, até para ele não se encontrar nesse estado polarizado, que vai fazer com que ele ou não tome a decisão ou tome uma decisão que muitas vezes ele vai se arrepender. Gente, deu nosso horário. Assim, hoje foi a exposição do tema. A gente pode até encontrar outro horário para ir pensando nas alternativas, já que a gente falou em algumas, de atuar sobre cada ponto, porque nem todos os pacientes se identificam em todos os pontos, tá, gente? Mas não deixa de ter um ponto de inflexibilidade. Então, acho que vale a pena, assim, pelo menos um paciente que você sente que ele está mais paralisado na terapia, apresentar esses tópicos, porque, assim, no meu caso, ajudou muito e a partir de agora eu vou incluir nas minhas intervenções. Ajuda a organizar e depois você vai usando, você está inflexível, você está fazendo fusão, você está muito impulsivo, ou você está perdendo os valores, você usa uma comunicação íntima que ajuda a sua interação com o paciente.